irmãos, abra rapidamente a sua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo de número 1. Para você achar mais rápido, vá lá em Apocalipse e daí começa a voltar assim, quatro livros, e você vai achar rapidinho a epístola de João. Nós estamos debaixo da direção do Espírito, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a sua igreja. Ele vai exortar, mas vai dar o bálsamo e vai nos alinhar, irmãos, vai nos colocar no prumo. Amém, irmãos? Você está aqui para ouvir a palavra do Senhor? Então não fique bravo comigo então, tá? Eu não vim aqui para bater, irmãos. A igreja tem um pastor e eu tenho a total ciência disso, mas eu vim para pregar a palavra do Senhor. E às vezes a palavra pregada e exposta de forma verdadeira, ela machuca, mas no mesmo tempo que ela machuca, ela transforma, ela liberta, ela dá força e ela nos alinha. Amém? Você achou 1 João? Quem achou diz amém. Está escrito assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos sobre a palavra da vida, porque a vida já foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Pode tomar o seu assento louvando ao nome do Senhor. Queridos, o escritor desta carta, ele é conhecido como o discípulo amado do Senhor. João era alguém que era íntimo de Jesus. Dos 12 discípulos, Jesus sempre chamava 3. Desses 3, a Bíblia diz que tinha um que reclinava a cabeça no seu peito. Este era João. Esse homem, após ter o encontro com Jesus, teve o seu caráter transformado, teve o seu caráter mudado, porque todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Jesus não pode ser o mesmo. É impossível nós termos um encontro com Jesus e continuar da mesma maneira que agimos antes de nos encontrar com Ele. Esse homem chamado João, conhecido por nós hoje como discípulo do amor, o apóstolo do amor, em um certo momento, quando ele viu que Jesus estava sendo recusado pelo samaritano, ele chegou em Jesus e disse: Senhor Jesus, o Senhor não quer que a gente ore e que caia fogo do céu e mata todo esse povo aí? Esse era o discípulo do amor, antes de ter um encontro com Jesus. Outra feita, ele estava na frente dos discípulos e chegou para Jesus e disse: Senhor, deixa que eu me assente no teu lado direito quando entrarmos no teu reino. Ele e o irmão dele, Tiago. Eles não tinham nem entrado ainda, irmãos. Eles já queriam um lugar no lado de Jesus. E começaram a discutir quem era o maior entre eles. Eu sou maior, eu sou o parente mais próximo. Porque quando a gente não tem discernimento espiritual, a gente quer sempre os lugares de destaque. Mas quem tem discernimento espiritual, ele entende que nós viemos aqui para servir uns aos outros. Eu sou servo dos irmãos e os irmãos são meus servos. Estamos aqui, irmãos, porque fazemos parte do mesmo corpo, filhos do mesmo Deus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário pela minha vida foi derramado também pela sua. Quando Jesus disse: Pai, não impute-lhes, perdoa porque eles não sabem o que fazem,
Ele estava intercedendo por aqueles que estavam atacando ele. Será que nós temos a capacidade de interceder por aqueles que nos atacam? Se não tivermos, que seja nessa noite que o Senhor transforme o nosso coração. Esse homem então, após ter um encontro com Jesus, a linguagem dele muda. E ele já começa a chamar os outros de filhinhos. Agora ele já não quer mais que o fogo caia e mate o samaritano. Em Atos 2, em Atos capítulo 8, se eu não me engano, ele vai lá para que o fogo que cai sobre os samaritanos não é um fogo consumidor, mas é o fogo do Espírito. Aquele homem que queria acabar com os outros com fogo por rejeitá-los, agora quando eles aceitam a mensagem de Deus, ele vai lá e ora para que sejam batizados com o Espírito Santo. Onde havia ataque, agora há bênção. Onde havia ódio, agora há amor. Onde havia divisão, agora há união, comunhão. E ele começa a tratar os irmãos agora como filhinhos, o amor de um pai. Quando a gente lê as Escrituras, irmãos, isso aqui vai tocando intimamente em nós, porque a gente vê que o poder do Evangelho, ele é transformador. Evangelho transforma homens duros em homens amáveis. Evangelho transforma prostitutas em mulheres de valor. O Evangelho transforma traficantes em pastores, em anunciantes da palavra do Senhor. Esse é o poder que tem o Evangelho. E o Evangelho dá coragem e firmeza para debater doutrinariamente as falsas doutrinas que rodeiam a igreja do Senhor. E por esse propósito João escreve essa carta. Existia uma heresia rondando os irmãos na época, de que o conhecimento de Deus, uma espécie de gnosticismo, o conhecimento é o que liberta. Que aquele que atingisse o conhecimento superior, ele seria salvo e superior aos outros. E também que Jesus Cristo não tinha vindo em carne, mas que no batismo de Jesus, um tal de Eon Cristo tinha se apossado do corpo de Cristo, feito os milagres todos, e no momento de Jesus Cristo ser crucificado, este ser sai de Jesus e Jesus morre sozinho. E quem tivesse esse conhecimento é que de fato era liberto. Então eles diziam que o corpo era mau, a carne, o nosso físico era mau e corrupto. O que importava era o que a gente pensava, o que a gente conhecia, porque o corpo seria desprezado. Então eu podia fazer o que eu quisesse com o meu corpo, que não ia acontecer nada, não era pecado. Porque o que o Senhor queria era só a mente, era só o conhecimento. Então essa heresia estava rondando os irmãos. E por isso João escreve, para defender e dizer o que de fato é a verdade que liberta. É por isso que ele diz, aquilo que era desde o princípio, a palavra da vida, o que ouvimos, porque eles ouviram os ensinamentos de Jesus. O que vimos com os nossos olhos, porque ele não era um ser espiritual, ele era um homem de carne e osso. O que os nossos olhos viram e o que as nossas mãos apalparam, nós tocamos nele. Jesus não era só um espírito, ele era verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Aquilo que nós vimos, ouvimos e tocamos, isso nós estamos anunciando para vocês. Cuidado com o que vocês estão ouvindo por aí. Nós vimos, nós olhamos, nós tocamos, e nós estamos anunciando a vocês. Essa vida em Jesus foi manifestada a nós, foi transmitida a nós. E o que ouvimos e vimos, nós anunciamos para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco. Porque se vocês continuarem a crer nesse tipo de ensino maligno, vocês não podem ter comunhão conosco.
Porque não existe comunhão entre trevas e luz. Não existe comunhão entre o bem e o mal. Não existe comunhão entre o santo e o profano. Por isso vocês precisam crer que de fato Jesus Cristo veio e Ele era de carne e osso, o Filho de Deus encarnado. Ele escreve essa carta com esse propósito. E ele vai dizer agora a base da comunhão. A base da comunhão, irmãos, ela se dá somente em Jesus Cristo, o verbo da vida. A Bíblia diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, ele é a fonte. Por ele, ele é o processo. E para ele é o destino de todas as coisas. Glória, pois, eternamente a ele. Então, se a gente quiser ter comunhão, precisamos partir dessa comunhão com Jesus Cristo, porque Ele é aquele que nos dá a capacidade de termos comunhão de forma verdadeira uns com os outros, e comunhão com Deus. A comunhão que nós temos com Deus, ela não é mística, não é teórica, mas é enraizada no Cristo encarnado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Só há comunhão, irmãos, porque Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiramente homem, é a nossa propiciação. João 14,6 diz isso. Hebreus 10,19 também. Colossenses 1,20 também. Ele é aquele que liga todas as coisas com Deus. Ele nos reconciliou com Deus. É através dele que temos comunhão com o Pai. Eu não chego ao Pai sem passar por Jesus. Então o caminho não é o meu conhecimento que me liberta. O caminho é a verdade de Cristo que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é o que eu sei, não é o que eu conheço, é o que Jesus é, irmãos. É a verdade que me libertou, que me trouxe paz e restauração e comunhão com Deus. O comprometimento com a comunhão exige colocar Cristo no centro da vida, não como opção, mas como um fundamento. Como um fundamento. Na cruz do Calvário, irmãos, Ele morreu a minha morte e a sua morte. Nos justificou, nos trouxe paz com Deus, aplacou a ira de Deus sobre Ele, que estava destinada a mim e a você. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, fomos libertados. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, João vai mostrar as características da verdadeira comunhão. O que é a verdadeira comunhão com Deus? Nós estamos no tema comprometimento com a comunhão com Deus. O que é a verdadeira comunhão com Deus? No versículo 6, ele diz: se dissermos que temos comunhão e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Comunhão, irmãos, as características da verdadeira comunhão, primeiro se dá por nosso caminhar. Eu ando na luz. Versículo 6. Andar na luz. Porque a gente não pode viver de aparência. A nossa vida, ela tem que ser transparente. Porque quem anda na luz é para que os outros enxerguem. Assim como eu vejo cada um dos irmãos que aqui está, por causa que tem uma luz iluminando, assim a minha conduta deve ser vista por todos, porque a luz do Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Então existe uma transparência na vida do cristão.
ele tem que ser transparente. Não tem que andar se escondendo. Tu crê? Eu creio. Encontra um crente na rua, paz do Senhor, irmão. Boa noite, boa tarde. Nem cumprimenta. Transparência. Sou crente, irmão, sou pentecostal. Lá da glória, aleluia, pulo, sapateio. Também não precisa tanto, né? Mas só a paz do Senhor, meu querido, que a paz do Senhor esteja contigo. Transparência em nossas atitudes, santidade. Quem anda na luz é alguém que é separado com um propósito. Quem anda na luz é uma pessoa santa. Não quer dizer que ela é incapaz de errar, mas ela anda em santificação. Ela anda olhando para o seu caminho para não pecar contra o seu Criador. Ela se lembra, uma juventude que anda na luz se lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que os dias maus cheguem e você não tenha contentamento neles. Então quem anda na luz vive uma vida de transparência, uma vida de santidade e uma vida de confissão sincera. Ele confessa seus erros, ele não oculta os seus erros. Efésios 5 diz: porque noutro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor, então andem como filhos da luz. Outro tempo fazia sentido eu querer estar na balada toda sexta-feira. No tempo de hoje que eu estou na luz, não faz sentido. No tempo de antigamente fazia sentido eu cantar outra irmãzinha da igreja, ou no mundo. Hoje eu estou na luz, não faz sentido nenhum eu ser um garanhão dentro da igreja do Senhor. Não faz sentido nenhum. Ande na luz. Outrora eu era treva, meu linguajar era chulo. E aí, qual é que vai ser? Agora não. E aí, santo? Na paz? Na bênção, vaso? Aleluia. Eu ando na luz. Você anda na luz. A Bíblia diz que a nossa linguagem deve ser o quê? Temperadas com sal. Deve ter a medida certa. Sabia que, irmãos, uma palavra bem colocada, ela gera vida nas pessoas. Uma palavra do Senhor colocada no tempo oportuno, ela gera vidas. Faz sentido um jovem andar com um palavrão na boca? Fala tudo que é tipo de nome, e daí de noite, meu Senhor Jesus, meu amado da minha alma. Não faz sentido. Ande na luz. Fuja da vida dupla. Tem aquele meme lá, os jovens sabem, de dia de um jeito, à noite de outro. Com vocês não pode ser assim. De dia de um jeito, à noite do mesmo jeito, de manhã do mesmo jeito. Por quê? Porque o Espírito Santo está com vocês. Andem na luz. Andem na luz. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, andem na minha luz. A outra característica da comunhão, ela se dá na obediência aos mandamentos do Senhor. 1 João capítulo 2, no versículo 3, ele diz: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Nisto sabemos que o conhecemos. Ou seja, eu conheço Deus de forma verdadeira. Esse conhecimento aqui é relacionamento. Eu tenho verdadeiro relacionamento com Deus se eu guardo os seus mandamentos, se eu obedeço a sua palavra. A obediência, irmãos, ela é fruto da salvação. Não é mérito nosso. Eu não obedeço porque eu sou capaz de obedecer. Eu obedeço porque o Espírito de Deus está em mim, me capacitando a obedecer à vontade do meu Mestre. Salmos 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Esta pessoa será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Deus. Você tem comunhão com Deus
mas está seguindo o conselho de pessoas que nunca nasceram de novo. Você diz que tem comunhão com Deus, mas está parando no caminho dos pecadores. Dizemos que temos comunhão com Deus, mas estamos se assentando na roda daqueles que escarnecem. A falta de comunhão, ela se dá primeiro, eu ouço conselhos de quem não tem o Espírito Santo, de quem não tem a sabedoria do céu, de quem não tem a mente de Cristo para me aconselhar. E se eu seguir esses conselhos, eu vou pela ruína. Depois eu começo a trilhar o mesmo caminho que eles, começo a caminhar no mesmo destino que eles. E por último, e mais confortável que eu estou no meu pecado, eu me assento junto com eles e começo a zombar das coisas sagradas. Começo a fazer piadinha com línguas estranhas. Começo a profanar aquilo que é sagrado. Começo a brincar com a palavra de Deus. Começa ouvindo, depois caminhando, por último se assenta. E aí, irmãos, se foi. Mas aquele que é nascido de Deus, que tem comunhão com Deus, ele não ouve, ele não se detém, e ele não se assenta. O meu destino é o céu, eu vou para o céu. Eu quero ouvir aqueles que têm conselhos baseados na palavra do Senhor para a minha vida. E o meu caminho é Jesus Cristo. Este será como uma árvore plantada. Jovens, vocês darão frutos no tempo certo, se viverem em obediência a Deus, se andarem na luz como Deus está na luz, se obedecerem aos mandamentos do Senhor. Terceiro lugar, amor aos irmãos é outra característica da comunhão. Ele diz no capítulo 3, de versículo 14: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. Isso aqui é forte. Eu sei que eu passei da morte para a vida. Eu sei que eu deixei de estar condenado para estar salvo. Eu sei que a minha vida já não é mais como outrora, e agora é renovada pela força do Espírito. Pelo quê? Pelo meu amor aos meus irmãos, ao meu semelhante. Alguém aqui tem dúvida? Não levante a sua mão. Alguém aqui tem dúvida da sua salvação? Se você é salvo em Cristo, chegue em casa e leia a carta de 1 João inteira. Lá você vai saber se você é salvo ou se você é condenado. Se você morrer hoje, você vai para o céu, ou se você morrer hoje, você vai para o inferno. Lendo esta carta aqui, irmãos, nós sabemos o destino de nossas almas. Ele diz: sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os nossos irmãos. Se eu tenho amor pelo meu próximo, eu sei que eu passei da morte para a vida. Mas aquele que odeia o seu irmão permanece na morte, nunca foi salvo, porque nunca teve seu coração transformado. Eu preciso falar para os jovens aqui que vocês precisam amar os irmãos de vocês. Amar não é simplesmente um sentimento. Ah, eu não vou com a cara dele. Tu tem que amar ele mesmo não indo com a cara dele, irmãos. Eu não vou com a cara de um monte de pessoa. O pregador está falando isso aí. Mas eu não posso negar o amor de Deus para essas pessoas. Eu não posso negar as minhas orações para essas pessoas. Eu não posso virar minha cara com a necessidade dessas pessoas. Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas amar sim. Amar é escolha. Me feriu? Falou mal de mim? Está precisando de ajuda? É difícil. É difícil. Mas o Senhor, Ele nos capacita a viver dessa forma. Amor aos irmãos. Nisto conhecereis que são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns com os outros. Como é que eu sei que alguém é cheio de Deus? Como ele se comporta com os outros irmãos, como ele ama,
como Ele é amável, como Ele respeita os mais velhos. Tem pessoas, irmãos, que a gente olha assim e a gente consegue ver, a gente só não vê Deus, porque Deus não é visto pelos nossos olhos. Mas tem pessoas que são tão amáveis uns com os outros, que você se constrange: Senhor, quando é que eu vou ser assim? Senhor, eu sou tão incapaz de ser assim. Pessoas que se doam por uma causa, pessoas que saem dos seus lares, que podiam estar lá confortável na Netflix, assistindo tudo jóia, comendo uma pipoquinha, uma Coca-Cola, mas vai lá cuidar da outra pessoa que está necessitada. Só Deus pode fazer isso no nosso coração, irmãos. Amar uns aos outros. Amar é mais do que sentimento, é atitude, é respeito, é perdão, é cuidado real no convívio. Precisamos nos amar uns aos outros, porque assim de fato nós temos comunhão com Deus. A outra característica é permanência em Cristo. Em João 15, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, ele limpa toda que fruto dá, para que dê mais fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Permanência. Eu permaneço em Cristo, eu tenho união vital com Jesus, eu me alimento dele todos os dias, pela manhã, pela tarde, ao anoitecer, me alimento da sua palavra. Isso é comunhão com Jesus, irmãos. É estar em contato com Deus no meu trabalho. Vem o fulano lá atribulado, cheio dos caminhos do mal, me tirar a minha paciência, mas se a minha mente estiver em contato com Jesus, eu vou falar: está repreendido, Satanás, eu vou voltar para o meu trabalho. E assim vamos, irmãos. Se você tem a sua mente ligada em Cristo, você tem pouco tempo para pecar. Às vezes a gente peca porque a gente está muito tempo sem Jesus. Meu irmão, mas a carne é fraca, parece que o pecado é vitamina, porque está sempre pecando, sempre caindo. Mas aquele que se alimenta de Jesus, ele está ali firme, e ele vai frutificando, e vai dando fruto para a glória do Senhor. Existem jovens que ainda irão frutificar nos tempos de hoje. Eu sei que parece difícil, eu sei que dizem que a nossa geração está perdida, mas isso é mentira do diabo. Jesus Cristo está aqui para levantar jovens fortes, irmãos valorosos, pessoas tementes a Deus, que vão frutificar no tempo certo, irão permanecer nele, se alimentando da videira verdadeira. A terceira característica da falsa comunhão, irmãos, eu falei sobre as características da verdadeira comunhão: andar na luz, amar aos irmãos, obedecer a Deus e permanecer em Cristo. Agora eu vou falar das características da falsa comunhão. Em João 1,6, ele diz: se dissemos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. A marca da falsa comunhão é a hipocrisia. O hipócrita é alguém que encena, ele veste uma máscara de um personagem que ele não é. Ele quer parecer espiritual, mas ele não é espiritual. Ele quer parecer usado, mas ele não é usado. Ele quer parecer santo, mas ele não é santo. Ele pode enganar o pastor, ele pode enganar o líder dos jovens, ele pode enganar os obreiros, ele pode enganar a sua esposa, ele pode enganar os seus amigos, mas Deus, ele não engana. O hipócrita que veste uma máscara, o Senhor conhece o que está por baixo. O Senhor conhece a face verdadeira. Outra característica é o ódio, a falta de amor, a falta de comunhão com Deus, irmãos. Ela nos faz ter ódio pelas pessoas.
A pessoa se torna irascível. Eu não suporto, e quase range os dentes. Meu Deus, quase range os dentes assim. Eu não suporto ouvir falar daquela guria. Eu não suporto aquele guri. Ai, que ódio. Irmãos, falta de comunhão com Deus, ela nos faz ter ira daqueles que foram criados à imagem e semelhança de Jesus. O pregador não está acontecendo isso aqui, tá, irmãos? Mas o pregador está orando, a pessoa só quer tirar o pregador de cima do púlpito a tapa. O que tu sabe da minha vida? Falta de comunhão com Deus. Estevão, a Bíblia diz que enquanto ele pregava e anunciava, os irmãos rangiam. Os irmãos não, os filhos do diabo rangiam os dentes contra Estevão. Tem a noção? Tu pregando o evangelho e as pessoas ficam se mordendo os dentes, querendo o teu pescoço. Mas a Bíblia diz que o rosto dele brilhava como um rosto de anjo. Porque quem é de Jesus é diferente, irmãos. Quem é de Jesus tem um brilho no olhar. Enquanto os outros tinham lá o rosto de demônio rangendo seus dentes, o rosto de Estevão brilhava como o rosto de anjo. E o céu ele via aberto, e o Filho de Deus assentado à destra do Pai. Aleluia. Que Deus nos prive do ódio, que Deus nos prive da angústia, da raiva, de não poder suportar andar com meu irmão. Quem é que prega hoje? É o fulano. Então hoje eu não vou. Eu não gosto do que. Mundanismo, irmãos. O mundanismo é uma característica da nossa falta de comunhão com Deus. João diz: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu não posso entrar em todas as trends que existem por aí. Eu não posso seguir todas as modas, todas as batidas. O mundo não dita como eu falo, o mundo não dita como eu me visto, o mundo não dita como eu me comporto. É a palavra de Deus. O mundanismo não pode entrar no nosso meio. Não podemos amar as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Existia uma frase que falavam: procurei a igreja e achei ela no mundo, porque ela estava lá fora fazendo o seu trabalho. Mas com o tempo mudou. Procurei o mundo, achei na igreja, porque já não dá mais para saber quem é quem. É balada gospel, é tudo, falta palavras para falar, irmãos. Isso não entristece o seu coração? O mundanismo não pode entrar no nosso meio. Deus precisa levantar jovens que combatam o mundanismo, obreiros que preguem a verdade, ainda doa quem doer, irmãos. Homens que, se possível, perder a sua vida por amor à verdade, perderão, mas não se corromperão, não aceitarão os manjares do rei, serão como Daniel, Ananias, Misael e Azarias na Babilônia. Eu não me conformo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? O camarada era profeta, revelava CPF e tudo mais, estava em todos os banners, era o tal profeta, porque eu vim como profeta de Deus nessa noite para te entregar a tua chave da vitória. Deus me revela aqui fulano, ciclano que vai prosperar. As profecias sempre nesse embalo. Aquele dia me dirão: Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Rolava até um exorcismo de vez em quando pelo varão. Não expulsamos demônios em teu nome? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha a característica daquele que não tem comunhão com o Senhor. Ele apela para tudo que ele fez, e não para o que Deus fez.
Ah, Senhor, eu profetizei. Tu profetizou? Mas não foi eu que te dei a capacitação para tu profetizar? Tu expulsou o demônio, mas o poder não saiu de mim para tu expulsar? Eu fiz maravilhas, mas não é o meu nome que cura? A questão é que o meu nome cura, o meu nome salva, o meu nome liberta, mas o teu nome não está aqui no livro da vida. Você não teve comunhão comigo, não andou nos meus caminhos, não obedeceu a minha palavra. Aparta-se de mim. Isaías, esse povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração, afasta para longe de mim. O seu temor comigo consiste só em mandamentos de homens. Eles não fazem nada por amor. Que Deus nos livre, irmãos, de nos afastarmos da comunhão com o Senhor. Não precisamos, não podemos e não devemos amar ao Senhor só de boca, só de palavras. Nós temos que amá-lo de vida, de fé, de forma verdadeira. A comunhão com Deus precisa estar aqui, irmãos. Precisamos ter cuidado com a nossa fé de aparência, que só funciona nos cultos, que só funciona quando eu estou escalado, só leio Bíblia quando estou escalado, só ensaio quando estou escalado. Precisamos parar de aparência, precisamos parar de viver uma vida de crente só nas redes sociais. Eu posto todo dia versículo, mas nunca paro para viver esses versículos. Nós precisamos ter uma vida verdadeira, uma vida no coração de forma real. Jesus Cristo voltará e buscará aqueles que de fato têm comunhão com Ele, que de fato o amam acima de todas as coisas. O Senhor está nos chamando nessa noite a ter comunhão com Ele. Viva de forma verdadeira, pare de levar uma vida de aparências, se coloque na minha presença e viva de forma verdadeira. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos. E para nós nos encaminharmos para o final, irmãos, nós precisamos se empenhar em nos comprometer com Deus. Comunhão com Deus. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Chegará um dia em que Deus tomará o seu povo para si. Aqueles que andaram com Ele, aqueles que tiveram comunhão verdadeira com Ele, estes serão tomados para si. Eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, vós estejais também. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Aquele que ama a Deus vence o mundo. Aquele que tem comunhão com Deus vence as trevas. Aquele que ama ao Senhor acima de todas as coisas será salvo, será salvo, será salvo. Aleluia! Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus. Na vida devocional nossa, precisamos de oração, precisamos de leitura sincera da palavra de Deus, precisamos tomar tempo com as Escrituras, porque se cremos que isso aqui é a boca de Deus, não tem por que silenciarmos Ele em nossas prateleiras. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. Eu vos escrevi, jovens, porque a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Se alimente da palavra, viva uma vida de comunhão com Deus, faça escolhas que glorifiquem a Deus em sua vida.
tenha comunhão real com Jesus. O comprometimento com a comunhão é uma vida cristocêntrica, prática e visível em Deus. Não é algo ritual, não faz parte de uma liturgia, mas é uma transformação que gera frutos de luz, obediência e amor a Deus. Você que ouviu a palavra nessa noite, passe aqui na frente. Você que quer ter mais comunhão com Deus, e nós estaremos orando, e o Senhor há de fortalecê-los. Você que foi tocado pela palavra do Senhor e quer dar um passo, e você identificou: Senhor, eu estou falhando na minha comunhão com o Senhor, mas eu quero melhorar. Me ajude a melhorar. Eu preciso do Senhor, porque sozinho eu não consigo. Se você quer ser melhor na presença do Senhor, dê um passo de fé aqui na frente. E se você que foi tocado por esta palavra